Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, mais uma aula. Vamos seguir aprendendo aí na presença do Senhor, uma vez que o povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então a única solução é buscar conhecimento, ainda que nesses últimos dias difícil é encontrar quem queira obter conhecimento, né? A gente quer o carro, a casa, a gente quer as soluções que nos parecem urgentes, sem perceber que as coisas deste mundo vão passar e o que vai permanecer? A palavra de Deus. E é o que os crentes menos sabem. Nós, igreja, o que menos conhecemos é a palavra. Então, que Deus abençoe você se o Espírito conseguiu convencer a mim e a você a estudarmos a palavra de Deus, porque não tem sido fácil, não é? Nós corremos para lá e para cá e apresentamos todos os tipos de desculpas para não nos aprofundarmos no conhecimento da verdade, não nos aprofundarmos naquilo que o coração de Deus está empenhado em nos fazer conhecer. E com isso temos sido expostos à vergonha, nós e o nosso Deus, não é? Porque a gente vai para a reunião, faz barulho, sapateia e planta bananeira e diz que pertence a Deus, que é povo de Deus, mas não sabemos falar a razão da nossa fé, por que cremos no que cremos, qual é a base disso, de onde vem a nossa convicção, enquanto as seitas, as religiões, os enganos todos, todo mundo sabe falar por que está andando no desvio, no engano, na mentira. Eles acreditam, se aprofundam nisso, não é? Como o Senhor Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes em sua geração. Então, se quisermos mudar isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você, sua casa. Como sempre fazemos, vamos orar, não é? Essa aqui é uma aula de escola bíblica que tem sido planejada a princípio para alguns alunos da Casa Apostólica de Marília, não é? É uma sala de aula coordenada pelo pastor Mauro e quem mais se interessar e quiser assistir, não é? Há uma disposição. Normalmente fazemos ao vivo, mas por problemas técnicos esses dias estamos tendo que gravar a aula. Por isso, se você quiser fazer algum comentário, você tem que colocar aí nos comentários e a gente vai ver depois, não é? Mas não tem como você mandar os comentários enquanto a aula está sendo dada, porque eu estou gravando a aula. Então, mas eu tenho certeza que Deus não tem nenhum problema em ministrar a aula gravada. O Espírito Santo é poderoso para se mover quando nós estivermos envolvidos com isso. Então eu sei que agora, enquanto eu estou gravando, o Espírito Santo há de me inspirar para que eu possa transferir qualquer conhecimento que do coração dele ele queira trazer para você, assim como poderoso ele é para quando qualquer pessoa estiver assistindo esse vídeo, também ele se mova, se houver fome, se houver sede, se houver interesse, se houver fé, então certamente Deus vai operar. Por isso vamos orar agora para que essa dimensão se estabeleça, para que o mundo espiritual das trevas não interfira de nenhuma maneira, nem agora enquanto gravamos, nem enquanto qualquer aluno assistir essa aula. Vamos orar e então daremos sequência a este projeto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és bom, Teu amor dura para sempre, Tua fidelidade é de geração em geração, e esta é a noite do dia que o Senhor mesmo fez para nós vivermos e alegrarmos nele, e a nossa alegria é essa. Invocarmos o Teu nome e saber que desde o trono, desde o Seu santo templo, como disse Davi, o Senhor nos ouve, e como disse Jesus, o Senhor sempre nos ouve. Então é certo que agora há uma conexão sobrenatural. Nós, seres humanos limitados aqui na Terra, com o Todo-Poderoso que está sentado no mais alto e sublime trono, vestido de glória, poder, domínio e majestade, que bem sabe que todos nós somos falhos e pecadores e em nenhuma condição teríamos de acessar a sua presença.
Mas ele, antes da fundação do mundo, deu o seu Filho, o Cordeiro de Deus, o Messias de Israel. Foi entregue para que pudéssemos ter um caminho de retorno, uma vez que escolhemos nos rebelar contra o coração de Deus, contra a sua palavra, contra o seu conselho, contra o seu espírito, e abandonamos aquilo que ele havia proposto para nós. E certamente com justiça fomos condenados à morte. Mas ao invés de essa condenação e essa ira caírem sobre nós, caiu sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele foi preso e açoitado e coroado com espinhos, encravado ali naquela cruz, com dor, com desprezo, com humilhação, com julgamento injusto, porque ele nunca pecou. O que ele fez foi tomar o meu pecado, e o pecado da humanidade foi posto sobre ele. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele para que hoje nós pudéssemos nos voltar à cruz, nos voltar ao Cordeiro, ao seu sacrifício, ao seu sangue, pedir a Deus, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda por meio do teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a abandonar nossos maus caminhos e a nos achegarmos ao nosso Deus, porque precisamos do Senhor. Que a tua boa mão nos alcance e nos socorra, pois nós realmente precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Precisamos do teu ensino, do conhecimento do teu coração. O Senhor nos ensina a buscarmos o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos. E é isso que queremos fazer nesta hora. Ao recebermos perdão, queremos acessar a presença de Deus. Não queremos servir ao Senhor de longe, nem aprender à distância. Queremos estar juntos de ti. Maria costumava sentar-se aos pés do Senhor Jesus e ele disse que essa é a melhor parte. E é isso que queremos fazer, estar aos teus pés, bem diante do trono, ouvindo diretamente do teu coração, da tua voz, nos ensinando o caminho que precisamos seguir, o que precisamos saber, para nessa reta final, na volta de Jesus, nessa reta final onde, Senhor Deus, a era da igreja está terminando e as coisas precisam tomar o seu lugar. Senhor, que a igreja possa posicionar-se para que isso aconteça só mesmo se o Senhor nos ensinar. Então vem sobre nós, nos ajuda, nos ministra, nos exorta, consola, edifica e opera essa obra, Senhor. Nós precisamos de ti. Portanto, sê conosco poderosamente. Eu sei, Senhor Deus, que em cada ambiente onde, Senhor Deus, a minha voz possa chegar aqui, aonde eu estou gravando, e, Senhor, aonde a minha voz pode chegar, há certamente um plano de resistência das trevas, a intenção de impossibilitar o propósito do Senhor. Mas agora mesmo na autoridade e no poder do nome de Jesus, que eu sei que não ficou preso na cruz, nem no sepulcro e nem na morte, mas que se levantou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo e feriu a cabeça da serpente, expôs os principados e as potestades à vergonha. Quero declarar essa vitória do Cordeiro contra essas obras das trevas e, portanto, ninguém que queira aprender, ninguém que queira se envolver com esse conhecimento será impedido disso. Fogo saia da presença do Senhor e consuma toda a malignidade. Amarrados sejam os inimigos do reino, paralisados, impedidos de agir, enquanto a glória de Deus invade esses ambientes. A sua voz, o mover do seu Espírito Santo, que tem um plano e um projeto de edificação. Jesus disse, eu mesmo, pessoalmente, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Portanto, Senhor, eu declaro que todo aquele que tem fome e sede vai crescer na graça e no conhecimento. Nem dor, nem enfermidade, nem opressão, nem depressão, nem nenhum tipo de malignidade impedirá aqueles que estão com fome, que querem o Senhor. Eles vão receber desse rio que flui do teu trono, o fluir da palavra, o mover do Espírito. Vão tornar a tua igreja forte, consciente, equipada, preparada para essa última hora. Sê conosco, Senhor. Sê conosco. Faz uma obra poderosa nessa aula e nos traz o que precisamos para sermos teus representantes. Nós nos colocamos sob a tua direção, debaixo do teu poder, crendo que estamos à sombra do Deus onipotente. Estamos descansando neste lugar, habitando neste lugar, e certamente a praga não chegará à nossa tenda. Nós viveremos o melhor do Senhor. Sê conosco. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Deus te abençoe. Então vamos lá dar sequência à nossa aula de hoje. Como eu já falei na aula anterior, esse é um equipamento frágil, né? Normalmente quando eu clico há um retardo na transmissão. Então você não se preocupe, ao longo de toda a transmissão devem acontecer esses distúrbios, mas nada que impeça que a gente consiga compreender aquilo que o Senhor quer nos trazer, tá bom? Então, como combinado, nós iniciamos lendo uma palavra, né? Semana do Antigo, Semana do Novo. Semana passada lemos Mateus 2, hoje vamos para Gênesis 3. Também a primeira meia hora é dedicada a responder perguntas, não é? Eu recebi uma pergunta bastante interessante do diácono Alexandre e de Marília sobre volta do Senhor, e eu vou deixar para responder na próxima aula. Então hoje eu vou fazer a leitura normalmente do Gênesis 3, e como a pergunta é bastante interessante, acho que vale a pena nós dedicarmos um pouco mais de tempo. Então, na próxima semana, eu vou responder. Já respondi para ele por escrito, no WhatsApp mesmo, mas quero responder aqui para que todos possam aprender sobre este assunto, tá bom? Então, vou fazer a leitura de Gênesis 3 e na próxima semana, neste tempo de leitura, faremos um comentário mais breve do texto que nós lermos e vamos responder a esta pergunta do diácono Alexandre, que perguntou sobre a volta de Jesus. Amém? Muito bem, então vamos ler, vamos aqui separar o texto de Gênesis 3 e ler, não é? Gênesis capítulo 3. Então já vimos capítulo 1, 2 e hoje o terceiro capítulo do livro de Gênesis. E assim a gente vai semana após semana avançando na leitura do texto bíblico. Está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e à mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Essa aqui, então, é a nossa leitura de hoje. Gênesis capítulo 3, que fala essencialmente da queda do homem, não é? A razão pela qual o mundo está como está é esse capítulo aqui. Então, até o capítulo 2, desde que o Senhor colocou o planeta em ordem, estava tudo lindo e maravilhoso, não é? Mas quando a serpente entra em cena e convence a mulher a comer do fruto e esta dá ao seu marido, então todas essas desgraças que vemos hoje entraram em curso. Não é como se, você já viu quando explode uma bomba nuclear, não é? Então tem aquele cogumelo. Então há um lugar onde há explosão e vai se expandindo. Pois é, aquele foi o dia da explosão e está chegando até os nossos dias com efeitos devastadores cada vez piores. Então, a serpente vem sugestionando, tentando trazer desconfiança até do que estamos estudando. Nós estamos estudando o caráter de Deus e sabemos que ele é fiel. Terminamos a aula semana passada falando da fidelidade, da lealdade do Senhor. Mas aqui, como Satanás sempre faz, ele coloca dúvida no coração da mulher. Engraçado que ele faz isso fazendo uma proposta do que já era. Ele disse que Deus não podia ser tão bom assim, não é? E estava escondendo alguma coisa da mulher, porque se ela comesse seria como Deus. Mas você se lembra como nós, humanidade, fomos criados? A imagem e a semelhança de Deus. Nós já tínhamos essa semelhança com Deus, né? Mas a ação do espírito de engano é assim, ele pega verdades e mistura com mentiras, porque mentira é muito fácil de identificar, mas o engano ele é uma coisa embaraçada, não é? Ele mistura verdade com mentira, e nunca uma verdade misturada com mentira pode ser uma verdade. Então, mas a ingenuidade muitas vezes faz com que as pessoas, ou a ingenuidade ou o desejo de se deixar enganar, porque esse é um tempo do me engana que eu gosto. Então, na verdade, se nós nos aprofundarmos e explorarmos o que nos é dito, não é? Nós vamos conseguir discernir, porque Deus não faz mistérios com coisas que são fundamentais para a nossa vida, não é? Então, se nós o buscamos, ele nos revela. Então, a atitude aqui poderia ser muito diferente. Primeiro, porque o homem veio primeiro que a mulher. Veja que macho e fêmea foram criados à imagem e à semelhança de Deus.
Mas como o nosso Deus é um Deus de ordem, não é assim? Já falei disso outras vezes, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é menos Deus que o Deus Filho, e o Deus Filho não é menos Deus que o Deus Pai. Mas há uma questão de ordem. Então, sempre o Pai primeiro, não é? E depois o Filho. Assim também, homem e mulher. Não há... Os dois são imagem e semelhança de Deus, mas o homem vem primeiro. Então, nessa situação, é claro que a mulher, antes de tomar qualquer atitude, deveria primeiro ter ido ao que veio primeiro, que é o homem, não é isso? Foi ao homem que foi dada a ordem de guardar o jardim. Então, já há uma quebra da ordem nesse momento, né? Tá, já quebrou uma vez. Agora ficar quando é proposta qualquer ideia que traga desconfiança sobre o caráter de Deus. A nossa reação deve ser imediata. Não é? Nós temos a mídia, nós temos os próprios crentes, nós temos as outras seitas e religiões e situações, a chamada a chamada ciência, que é uma falsa ciência, né? Tem a ciência verdadeira baseada em fatos empíricos, mas tem a ciência falsa que trabalha para desafiar a palavra de Deus, para desafiar o próprio Deus. Não é? Todas essas coisas trabalham com a serpente, colocando Deus em dúvida, e muitas vezes, ao invés de nós firmarmos o que conhecemos de Deus, por isso o estudo é tão importante. Se você prestou atenção nas coisas que falamos sobre Deus, sobre o caráter dele, ninguém vai balançar o seu interior, porque você sabe que o que Deus disse, ele fará, porque ele é leal e fiel, não é? Então, para quem está amadurecido na fé, ou para quem ainda nem amadurecido mas já entendeu que a palavra de Deus é a verdade, o que Deus declarou é que o que ele disse, ele cumprirá, não é? Então, não interessa o que diga a mídia, não interessa o que diga a ciência, não interessa o que diga o pastor, apóstolo, padre, o espírita, ou sei lá quem for que falar qualquer coisa. Me interessa o que Deus disse. Mas, como essa postura da mulher ainda acontece, e talvez com muito mais intensidade, Satanás está sempre usando o que ele puder. Ele agora não vai aparecer como uma serpente falando comigo, com você, ou como um espírito das trevas, um chifre, seja lá o que for. Mas ele usa mídia, amigos, não é? Nossos cursos. Quantas vezes a gente vai para a escola, vai para a faculdade, vai para campos em que consideramos pessoas muito bem formadas, então não é? Elas vêm com toda aquela articulação para falar, e aí, ao invés de você ficar com a palavra de Deus, você faz exatamente o que a mulher fez. Começa a balançar, não é? Deus deu uma palavra. Ela ficou com a palavra de Deus? Não. Primeiro que a serpente distorceu a palavra. Deus não disse, Deus disse que não era para comer, mas não falou nada de tocar, né? Mas ela já estava influenciada, já estava se balançando pelas sugestões da serpente. E aí foi muito fácil para a serpente levar a mulher à queda. Como? Ao que me parece, não é? Até hoje os homens continuam caindo pela influência das mulheres, não é? A sedução, a sensualidade. Então veja, o homem entre a palavra de Deus e a beleza da mulher que estava ali propondo, não é? Ele provavelmente se enamorou por sua esposa e tinha o prazer da sua presença. Então todos esses fatores foram tão fortes e intensos que provavelmente a própria serpente avaliou isso antes de agir. Falou, bom, esse cara está caidinho por essa mulher. Talvez não me ouça, mas ouça a mulher. Então eu ganho a mulher e através da mulher eu derrubo ele, não é? E então foi isso que aconteceu, infelizmente. Propôs isso. Então eu digo a você homem e a você mulher, preste atenção no ambiente em que você está, não é? E perceba que se tivermos fraqueza nessas áreas, desde o princípio é assim que tem sido, e devemos perceber nossas fraquezas e correr. José correu, nem deu espaço
para que porque ele sabia das suas fraquezas, não é? Uma hora ele não iria suportar. O que é que ele fez? Ele correu da mulher. Não é? E nesse sentido, não é vergonha nenhuma correr. Se temos uma fraqueza, precisamos correr dela até que a gente se fortaleça ali. E nessa área não tem quem se fortaleça. Não é? Os sexos opostos, eles não podem ser colocados em situações de testes, porque não vão permanecer por muito tempo. Então, seja cuidadoso nessa área. O certo é que a serpente percebeu isso e trabalhou e ganhou a mulher, e a mulher ganhou o marido, e entraram ambos em desobediência. Mas o homem era o cabeça, não é? O que veio primeiro. Então, o responsável por cuidar do jardim. Então, as correções, o Senhor está procurando o homem, não é? E aí ele diz que ouviu a voz, não é? Percebeu que a presença chegava e ele teve medo. Porque quando a gente fere o Senhor, a primeira reação que temos é nos esconder dele, não é? E é assim até hoje, até por uma falta de entendimento. Porque nesse tempo da graça, o que propõe o apóstolo João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo o justo. Essa é uma verdade que Satanás odeia. Ele nos leva a cometer o pecado e depois ele só deixa o peso da culpa no ar, como se nós não pudéssemos correr ao Senhor e pedir perdão. E aí, o que a gente faz? A mesma coisa que Adão fez: se esconde do Senhor. Aí diz que não quer ir na igreja, não quer ver os irmãos, aí não quer orar, aí não quer adorar, né? Ou seja, começa a se esconder de tudo que pode simbolizar a aproximação com Deus. Mas é aí que a gente se complica ainda mais, porque quanto mais longe de Deus, maior o peso das trevas, mais longe a distância vai aumentando, não é? Então, se aqui a gente vê Adão se escondendo, eu digo a você: faça diferente. Cometeu o pecado, corre para a cruz. Agora o Cordeiro já veio, já se manifestou. Não é o que vai, a promessa que acontece aqui, que o Senhor faz, de que vai enviar alguém para mudar essa situação, isso já se cumpriu há 2000 anos atrás. Porque o que segue aqui na história é que o Adão ouve o Senhor, não é? E se esconde, diz que teve medo. Aí nessa palavra já se entregou, né? O Senhor já logo disse: então você comeu do fruto, né? Que eu disse para não comer. Ou seja, esse comportamento, medo, nunca foi planejado por Deus. Entende a condição do princípio, como as coisas eram? Era um relacionamento direto com Deus, sem essas deformações todas. Deus nunca planejou que o mundo fosse como ele está agora, os nossos sentimentos desequilibrados, nossos pensamentos desequilibrados. Essas coisas vieram todas por causa do pecado. Então, essa resposta de Adão já o denunciou. É claro que Deus já sabia disso, não é? Mas, né, para deixar claro que não adianta inventar nada diante do Senhor. Assim que ele fala, só de abrir a boca, né, já se denuncia. E outro sinal, não é, do efeito da queda. Agora o homem já promove um desequilíbrio no relacionamento. Ele já lança a culpa sobre a mulher. Não é a mulher, não é que eu comi, não, a mulher que me deu, né? Ao mesmo tempo que ele lança a culpa sobre a mulher, lança a culpa sobre Deus. Ou seja, quem mandou o Senhor me dar uma mulher? Se eu não tivesse me dado, ela não tinha me convencido, eu não tinha comido. A gente também faz isso, não é? A gente lança a culpa sobre as pessoas e lança a culpa sobre Deus. E que fique claro, Deus é o que trabalha para o nosso resgate, não é? Quando você quer lançar culpa, você tem que olhar qual é a sua culpa e não esconder, saber o que você fez de errado, não é? E aquilo que não é sua culpa, não precisa ficar acusando os outros, não. Não é? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os poderes infernais. Descarrega toda a sua energia de guerra e de batalha contra as trevas, não é? Conserte a sua vida naquilo que você falha e não briga com as pessoas, não entre em confronto e conflito com as pessoas. Guerreie contra os poderes demoníacos que armam as situações para nossa queda, não é? Mas o Adão está aqui disparando para a mulher, dizendo que o Senhor me deu, ou seja, para Deus também.
não é? Mas o problema estava na serpente. O Senhor passou pela mulher, a mulher disse, a serpente falou e eu caí na dela. Então, foi cada um tentando se retirar da culpa, não é? Até que sobrou a serpente que não tinha quem mais culpar. Mas ela também não estava interessada nisso, não. Ela estava se alegrando por ter derrubado aquele ser que era a imagem e a semelhança de Deus, que nos nossos estudos mais à frente vamos descobrir que, na verdade, essa criação meio que tomou o lugar dele. Então, o que ele queria fazer era derrubar essa figura e tomar o lugar que o homem estava assumindo, de poder reger, dominar na terra. Não é? Então, o Senhor pronuncia sentença contra a serpente, que agora ia se arrastar e ia comer pó, não é? Pó da terra. Mas se você pensar bem nessa palavra, tem uma punição para a serpente, mas ao mesmo tempo uma sentença sobrenatural, porque nós, seres humanos, somos feitos do pó da terra. Então, na verdade, nossa carne se tornou pecaminosa, e essa palavra envolve isso, essa sentença do mal se alimentando do nosso pecado. Quanto mais cometemos pecado, mais espaço abrimos para as trevas. Você veja que agora no jardim só está a serpente, não é, operando, mas ao longo da história outras portas vão sendo abertas e mais demônios vão entrando e vão enchendo a terra com essa opressão de trevas, que agora é insuportável. Nossos dias estão terríveis porque as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, não é? Desde a queda, as trevas só cresceram e aumentaram. Mas a história não termina por aí. Eu estou falando, claro, um pouco mais rápido, não é? Porque o tempo, a gente tem que entrar na aula. Então, como eu disse, a gente não vê detalhes dos textos. Né? Um capítulo bíblico tem tanta revelação, não é? E a revelação do Senhor é como, sabe, a casca da cebola? Tem várias camadas, não é? Você tira uma, tem outra, você tira uma, tem outra. É assim a revelação de Deus. Imagina num capítulo inteiro quanta revelação tem aqui que eu estou passando por cima. Né? Então, eu estou só fazendo um comentário, porque é isso que nos propusemos a fazer, ler um capítulo e trazer uma visão geral sobre o capítulo. Então já estou entrando aqui na parte em que o Senhor, apesar de trazer as sentenças, não deixar ninguém ser sentenciado, ele começa pela serpente e diz, a questão com você vai ser mais para frente, né? Porque a serpente está ali olhando, falando, derrubei o seu grande projeto, não é? Você pode me mandar rastejar, você pode me mandar comer pó, mas eu derrubei o seu grande projeto. E talvez ele até ficasse olhando e falando, vem aqui resolver comigo, né? Tipo, olhando para o Todo-Poderoso, falando, você é Deus, não é? Eu sou apenas uma criatura. Se você lutar contra mim, não é? Você vai sair da sua posição de justiça. Então Deus olha e muitas pessoas falam, puxa vida, por que Deus não arrebentou com a serpente? Não é? Porque nosso Deus é justo. E ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele mesmo é espírito. Não é? Então ele olhou e observou e primeiro porque se ele resolve se levantar contra Satanás, ele não precisava nem estralar o dedo. Né? Ele poderia pensar, Satanás e todos os seus demônios seriam destruídos num instante. Mas ele não gostaria de ser lembrado como aquele que, com todo o poder que tem, não esmagou a sua criação. Não, ele deixou as coisas mais para frente. Ele disse, você usou a mulher para derrubar a criação. Eu usarei a mesma mulher para trazer alguém à terra, que vai entrar na terra legalmente. Não é? Como que se nasce? Como que você entra? Como a natureza humana chega na Terra? Por meio dos ventres humanos, não é assim? Pois então, dessa mesma maneira, eu vou trazer da semente da mulher alguém que vai ferir a sua cabeça. Ou seja, eu não vou até aí como Deus, eu vou aí como homem, e como homem eu vou ferir a sua cabeça, vou definir quem é que comanda, quem é que está no controle, não é?
E aí, desde então, a partir desse momento, você vai ler a Bíblia e o tempo todo o Senhor está trabalhando com esse plano. A palavra do Senhor diz que ele anuncia o fim desde o princípio. E a palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, nada dessas coisas eram surpresas para o Senhor. Não é? E aí logo surge a pergunta, mas se Deus sabe tudo isso, por que ele permitiu essa situação? Por que ele não... Então, há coisas, acho que já comentamos em aulas anteriores, o Deuteronômio 29 e 29, não é? Que as coisas escondidas pertencem ao Senhor, não é? Mas as reveladas a nós e a nossos filhos para sempre. Então, tem coisas que o Senhor vai revelar e a gente vai aprender, e tem coisas que pertencem ao coração dele. Agora, o que eu penso sobre essa questão é que hoje, quando olhamos para a cruz, olhamos o trabalho, o esforço do Senhor ao longo da história para a nossa salvação, ele não precisaria fazer isso se ele dissesse, eu sou amor, sabendo nós que ele não mente e ele é excelente no que faz e no que fala, isso seria suficiente. Mas hoje, sabendo tudo o que aconteceu, você e eu podemos ter alguma dúvida do amor de Deus? Não é? Então, uma das razões que eu vejo, eu não estou falando que isso é o que Deus, a razão de Deus ter feito isso, mas para mim, não é? Uma das razões é exatamente essa, é a demonstração do amor, é a comprovação. Ele pôde, através de tudo que aconteceu, demonstrar que o amor dele é inabalável e que, se alguém desejar, ele está disposto a receber esse alguém, porque o que a gente fez era digno de que realmente ele explodisse o planeta Terra e nunca mais se relacionasse conosco. Mas ao invés disso, o que ele fez foi se tornar como um de nós na pessoa do Deus Filho, sofrer a condenação que nós merecíamos por causa dessa rebelião e, por meio dele mesmo, do seu sangue, nos levar de volta ao coração de Deus. Então, quando as pessoas ficam falando, puxa, Deus não existe, se existisse essas coisas não estariam acontecendo, é porque elas não passaram aqui pelo Gênesis 3, não viram a maldade que cometemos e não compreenderam o restante da palavra, que é o esforço do Senhor para cumprir esse resgate e nos devolver a Ele mesmo. Amém? Espero que Deus fale ainda muito mais ao seu coração, você possa ler novamente o Gênesis 3, ou 1, 2 e 3, e compreender as coisas desse momento da história, não é? E aprender com o Senhor e tornar a sua fé cada vez mais firme, mais forte, mas muito bem balanceada, vendo a fidelidade de Deus e o amor do Senhor para conosco. Amém? Deus abençoe você. Como eu disse, na próxima semana talvez o comentário seja mais breve para a gente poder responder a pergunta do nosso irmão Alexandre Fiscarelli, que fez a pergunta sobre volta de Jesus. Amém? Então vamos para a nossa aula de hoje. Então, estamos estudando baseados no cajado do pastor. Se você está estudando conosco e não recebeu, procure o pastor Mauro, ele tem o material para compartilhar contigo, tá bom? E o cajado do pastor é um compilado de várias escritos de vários autores, ministros, pastores americanos e até de fora da América que ajudaram o Ralph Mahoney a produzir um estudo, não é? Que serve para a edificação de ministros, porque ele é um missionário que rodou em muitos lugares, principalmente no terceiro mundo, e viu a dificuldade para formar líderes. Então ele ajuntou esse material para poder, para os ministros do terceiro mundo que tenham dificuldade para acessar seminários e tal. Então, é claro, isso não é um curso, não é um seminário, não te dá como eu vou dizer, um certificado reconhecido de teólogo, de teologia, né? Mas vai te dar bastante conhecimento e base para você ministrar com entendimento. Eu garanto para você que o Espírito Santo está precisando é isso, que a gente tenha um coração disposto,
que a gente estude a palavra, e esse material serve como um guia para nos ajudar nesses estudos, não é? E num tempo como esse, não é? Imagina se eu for para um seminário hoje, não é? Daqui 5 anos, 4, 5 anos, estava me formando, eu vou perder 4 anos, não vou perder, é sempre bom obter conhecimento, é uma bênção, só que a obra urge, não é isso? Então, se a gente puder aprender juntos aqui agora, não é? Vai ser uma bênção. E se você pode, enquanto aprende aqui, também estar fazendo o seu seminário, ótimo. Se você pode estar aprendendo ainda mais, ótimo. Então, a ideia disso aqui é porque podemos já nos mover, já nos equipar e já servir. Por isso que eu acho importante que você faça as perguntas, porque se há algo que falta, que você está ministrando já, não é? E a gente pode já adiantar algumas coisas. E paralelamente a isso, se você está fazendo algum curso, continua. O certo é que os equipamentos que o Senhor nos der, nós precisamos usar. Isso foi preparado justamente pela dificuldade, não em alguns países de poder realizar essa estrutura, não é? Então, deixe-me abrir aqui no cajado do pastor, porque estava aberto aqui, mas ele tá voltando. Ótimo. Muito bem. Então, estamos estudando a concordância temática, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estamos na página 73. Saindo da página 72, indo para 73. Terminamos na semana passada falando aqui, estamos falando da natureza de Deus, não é isso? Do caráter de Deus, não é? Vimos a bondade de Deus, a bondade e a severidade de Deus, que Deus é santo, é reto, é justo, amoroso, misericordioso, e estamos falando na letra F da fidelidade de Deus. Não é? Aprendemos coisas bastante importantes na aula anterior e terminamos falando que Deus procura homens fiéis como Ele próprio. Isso é muito importante. Isso define o caráter da igreja. Deus está procurando esse tipo de gente. Ainda que, como vivemos nos últimos dias, esse tipo de gente está cada vez mais raro. Muitos de nós estamos na igreja procurando soluções de problemas, colocando a nossa própria vida no centro, querendo apenas olhar para o nosso próprio umbigo e que se exploda o restante. Esse tipo de comportamento jamais se coaduna com fidelidade, porque você é fiel só a você mesmo, aos seus alvos, projetos. Mas a fidelidade tem a ver com o outro. Você é fiel a Deus e fiel e leal àqueles que estão caminhando contigo na jornada. Você quer, por causa do amor de Deus em você, da sua fidelidade, como Deus é leal às pessoas, da mesma maneira, não você precisa ser leal, você precisa ser fiel. Claro que a gente sempre procura nossos interesses, costumamos ser leais, amigos daqueles que nos fazem bem, não é? Mas imagina se Deus fosse ser leal e fiel só com quem lhe é chegado. Não, Deus é fiel e leal por causa da palavra dele, o que ele se comprometeu a fazer, é isso que ele se dispõe a fazer. Então ele procura gente fiel, leal como ele próprio. E aí, aqui, começando na página 73, nós vamos começar a ver algumas dessas pessoas leais e fiéis que ele encontrou ao longo da história bíblica, em que podemos nos inspirar para a nossa própria história. Então, o primeiro relacionado aqui é Moisés, e aí tem uma referência bíblica aqui, Números 12, 7. Vamos lá. Números, capítulo 12,
versículo 7, é interessante porque aqui os irmãos de Moisés, quem? Irmãos de Moisés. Quem? Irmãos. Você conhece essa palavra, né? Irmãos. Então, os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, estão naquela caminhada, saíram do Egito, estão em direção à terra da promessa, e Miriam resolveu se rebelar contra Moisés e insuflou o Arão a participar disso. E aqui, no texto que nós vamos ler, o próprio Deus vai dar testemunho de Moisés, não é? Então, Números 12, 7 diz o seguinte: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, para que você compreenda o que está acontecendo, né? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Seguindo um pouco à frente. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então veja aqui que o próprio Deus fazia essa leitura sobre Moisés, dizendo que ele era fiel, não é, em toda a casa dele, tá? Ele procura esse tipo de gente. Assim como Deus é fiel, ele procura pessoas fiéis. Então, dá uma avaliada na igreja, dá uma olhada como nós temos sido fracos nesse ponto, porque como tem sido difícil Deus poder confiar, não é? Nós nos parecemos muito mais com Arão e Miriam, que se rebelam contra a liderança e se rebelam contra o projeto de Deus, não é? Sendo infiéis ao Senhor e infiéis àqueles que ele estabelece, do que sermos nós mesmos fiéis para que ele possa contar conosco. Então, que a gente possa olhar para Moisés e ter como um modelo. Que bom que é Moisés, né? Porque quando a gente fala de Jesus, as pessoas... Jesus era Jesus. E Moisés? Tá? Que está vivendo 1.500 anos antes de Jesus, que não tinha... Ele está escrevendo os primeiros livros da Bíblia, ou seja, então ele não tinha, não é, todas as histórias bíblicas que nós temos para abrir e estudar e aprender e se inspirar. Ou seja, ele não era morada do Espírito Santo como nós somos, ou seja, ele tinha tudo para ser muito menos fiel do que nós, mas ele recebe testemunho de Deus. Deus fala de Moisés quando, não é, se levantam contra ele. Aí agora acontece qualquer coisa no trabalho, na própria obra, e a gente quer reivindicar do Senhor quando nós mesmos não temos sido tão leais e tão fiéis. Moisés nem pleiteou por ele mesmo. Deus é que se levantou porque conhecia a fidelidade de Moisés. E ele ainda fala que o relacionamento que ele tinha com Moisés era super especial. Quando fala aqui boca a boca, não é que Moisés via Deus como ele é, não é? O que Deus está dizendo é que o nível de relacionamento dele era muito mais profundo do que, não é, ele teria com qualquer outro profeta. Então, eu espero que eu e você melhoremos nosso nível de relacionamento com Deus e Deus possa nos ter como realmente fiéis a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aqui outro que possa ser contado entre os fiéis que o Senhor encontrou ao longo do caminho. Esse aqui também é muito destacado entre os amigos de Deus. Davi. Vamos ler 1 Samuel 22:14. 1 Samuel 22:14.
Primeiro livro do profeta Samuel, 22, versículo 14. Acho que não é primeiro. 1 Samuel 22, 14. Deixa eu ver. É assim. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Então aqui é uma expressão de fidelidade de Davi ao respeito de Davi em relação àquele que era ungido do Senhor. Então, Davi está demonstrando fidelidade a Saul, por saber que Saul é o ungido do Senhor, que representava Deus. Então, Davi está sendo leal e fiel a Deus, sendo leal e fiel a Saul. Não é? Então, aqui esse texto não está nem destacando diretamente a fidelidade de Davi ao Senhor. Está falando que o Aimeleque está dizendo que não tem ninguém tão fiel como Davi nas fileiras de Saul. Por que ele era tão fiel? Porque Davi tinha uma vida com Deus, de fidelidade a Deus. Ele entendia de que aquela autoridade tinha sido estabelecida por Deus e assim ele se portava em fidelidade. Que seja assim conosco também. Reconheçamos as autoridades que o Senhor estabelece e sejamos fiéis, porque somos fiéis a Deus, fiéis à palavra, seremos fiéis às autoridades. Tem autoridades que são aqui. Saul não era um bom rei, mas Davi era fiel. Tem até aquelas duas oportunidades em que ele pode, sendo perseguido por Saul, poderia ter matado o rei Saul. Mas ele reconhece que foi o Senhor quem levantou Saul e não o faz. Não é? Enquanto nós estamos sempre prontos para denegrir a imagem de liderança, sejam lideranças eclesiásticas, lideranças políticas, lideranças profissionais, precisamos aprender a lição da fidelidade. Não é isso? Amém? Outro é Daniel. Só tem figura forte aqui, Moisés, Davi, Daniel. Nós precisamos ler a nossa Bíblia e termos essas pessoas como inspiração. A gente precisa parar de se inspirar, não é, no crente torto aí, que só vive mole, caído, não sei o que lá. Vamos parar de se inspirar, não é, em gente mole. Vamos ler a nossa Bíblia e ver que tem padrões de homens e mulheres de Deus fiéis, e que eles não tiveram nenhuma facilidade para serem fiéis nos seus dias e permaneceram fiéis. Então, a gente não tem desculpa para nossos dias são maus, Jesus está voltando, o caráter das pessoas está muito enfraquecido, mas nada disso justifica que eu e você sejamos tão infiéis. Não pode chover, não pode esfriar, não pode ter problema no trabalho ou na saúde, não pode acontecer nada que a gente já tenha uma excelente justificativa para abandonar o que nos comprometemos a fazer com o nosso Deus a favor do reino, não é? Já esfriamos no nosso ritmo, já confrontamos as autoridades, são filhos que não respeitam os pais, não é? Essa geração é campeã nisso. De ignorar a autoridade dos pais. A autoridade de Deus foi posta nos pais. Quando há uma rebelião dos filhos contra os pais, é rebelião contra Deus. Não adianta ficar falando bonitinho na igreja, fazendo trabalhinho na igreja, se você não respeita seu pai e sua mãe, não é? Se você funcionário não respeita seu patrão, não é? Se você cidadão não respeita as autoridades municipais, estaduais, federais, então vão acertar com essa questão de fidelidade para honrar o Senhor, não é isso? Então tem aqui Moisés, Davi e agora Daniel. Daniel 6,4. Vamos ver aqui que temos nesse texto. Daniel, tá aqui. 6,4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma,
porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Eita! E aí, quando é que vão falar isso a nosso respeito, hein? Quando é que vão falar? Porque aqui está acontecendo, não é, o que sempre acontece. Crente, você precisa parar com essa bobagem. Ai, estão me perseguindo lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade. Nhen, 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 nhen. Ah, você carrega unção? Você carrega a glória de Deus? Esse mundo aqui está em trevas. Você e eu brilhamos por causa do reino. Então, quem estiver em trevas, quem está em trevas porque está fazendo o que é errado. Vai detestar a luz. Aí você carregando a luz. Você acha que vão gostar da sua presença? Claro que não. Então, você sabe a história aqui de Daniel 6. Ele vai parar na cova dos leões. Sabe por quê? Por ser fiel. Porque todo mundo invejava o Daniel por ele não falhar. Ele era o quê? Amava demasiadamente as suas autoridades, até que os respeitava. Respeitou Nabucodonosor, respeitou o Beltesazar, depois respeitou o Ciro, Dario. Ele respeitava, não é, as autoridades que tinham feito o quê? Levado o povo dele cativo para a Babilônia. Ele estava longe da terra dele, envelheceu lá e não voltou para a terra dele. Mas sabe, ele entendeu que era um projeto de Deus levar Judá para a Babilônia, ainda que era um cativeiro, mas que bobagem aquela coisa de lutar contra o projeto de Deus. Era necessário. Então, ainda que ele fosse um cativo na Babilônia, falou, bom, meu trabalho aqui é servir essas autoridades. Então, ele usou a sabedoria que Deus deu para ele para abençoar aqueles reinos, os reinos babilônicos e os medo-persas, que ele fez parte, não é? E como uma autoridade que fazia parte do governo, não é? Ele estava entre outras autoridades. E dada a graça que Deus deu para ele, da sabedoria, ele era superior a todos os outros líderes. E aí o que aconteceu? A inveja veio e estavam procurando um jeito de derrubar Daniel, porque queriam o lugar dele. Aí acontece o que a gente leu aqui, não é? Os presidentes e os príncipes, ou seja, os outros líderes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas o que aconteceu? Não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Então, você não vê Daniel, ai, estão me perseguindo. Ô rei, dá um jeito nesses outros príncipes, nesses outros presidentes, porque estão me perseguindo. Ele não saiu cantando aquela música, as músicas dos crentes, né? Uma hora dessa, todos eles vão aplaudir a minha vitória e não sei o que lá. Para com isso, crente. Para com isso. Seja leal e fiel a Deus, faz sua parte. Sua parte é revelar a sabedoria de Deus, o poder do Senhor. Fica na sua posição e naturalmente as coisas vão acontecer. Você sabe, conhece a história? Eles vão procurar na lei, na palavra, um jeito de pegar. Sabiam que ele, na fidelidade dele, fazia o quê? Orava de manhã, orava de tarde, orava mais à noitinha, não é? Então, 3 vezes no dia estava Daniel lá voltado para Jerusalém, falando com Deus. Então, ele não estava falando com outras pessoas reclamando dos príncipes, estava falando com o céu, que é quem resolve, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, se você tem que vencer, é no mundo do Espírito. Tá bom, crente? Aleluia? Tá me ouvindo? Não é? Então, para de ficar falando muito, para de ficar com bobageira. Os crentes até gostam de sentir, tente até um certo, eu sou tão santo que todo mundo fica me perseguindo, então eu vou fazer aquela, estou sendo perseguido. Não, para. Seja maduro, não é? Se enche da palavra, do Espírito e vive e marcha. Não é? Se tiver que parar na cova dos leões, vai para a cova dos leões. Mas vá em fidelidade. Que seja como Daniel. Daniel foi parar na cova por ser leal, por ser fiel. Não por ser evangélico, perseguido. Não é? Era leal, fiel a Deus. E isso vai acontecer até a gente ir para a glória. Vão nos perseguir. Então, com maturidade, ao invés de ficar com coisinha reclamando,
Daniel não parou de orar, cara. Daniel não parou de orar. Ele continuou orando por causa disso. Foi parar na cova, mas também por causa disso obteve grande livramento. Os leões jejuaram, ele não foi devorado e ele assumiu posição ainda maior e Deus recebeu mais glória. Esse é o alvo, entregar glória para Deus. Esse é o alvo, entregar glória para Deus, tá bom? Vive isso, em nome de Jesus, vai ser muito mais nobre, tá bom? Seja leal e fiel. Gente leal e fiel tá sujeito a essas coisas mesmo, né? É claro que a pregação desses dias não pare de sofrer, né? Vem para a igreja tal que tudo vai se resolver. Se estão te perseguindo, então, que pecado você tem, né? Porque crente não tem. Crente só tem que prosperar, crente só tem que ter vitória. Como é que é cumprimentos? E aí, só vitória? Para com isso. É luta. Temos vitória. Para você ter vitória, você tem que lutar. Tá aqui uma boa luta. Todos os outros perseguindo Daniel, por quê? Porque ele era leal, fiel. Ah, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque somos de Deus, carregamos luz. A nossa luz incomoda quem está nas trevas. E não é porque sair por aí, eu sou luz, então estou incomodando. É natural, você sabe disso, tal, e você vai resolver tudo. Como você tem luz, você pode entrar nas trevas, as portas do inferno não prevalecem, briga com os capetas que estão regendo as coisas e sai disso em nome de Jesus. Se não sair, o leão te devora. Não é você é queimado na fornalha, mas você vai para a glória celebrando a Deus. Amém? É assim que é, ué. Né? A gente precisa saber, a gente tem que confiar em Deus. Estou falando da fidelidade de homem aqui, mas Deus é muito mais fiel e leal. Se o pior acontecer conosco aqui na terra, a gente vai para a glória. Eu não quero passar dor, eu não quero ver minha família com sofrimento. Eu gosto de ver, eu gosto da prosperidade, eu gosto da vitória, eu gosto da saúde. Mas se no meio do caminho tem situações e são situações difíceis, quem vai fazer o quê? Passa, ou morre nela e vai para a glória. Mas não adianta ficar fazendo teatro de coitadinho, não adianta. Nem? Vamos avançar para a glória de Deus? Então já vimos, olha os modelos, cara. Moisés, Davi, Daniel, agora olha o próximo, Jesus. Eita Deus, Jesus, Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11. Aqui. 19, 11. Diz o seguinte: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É Jesus, não tem nem o que discutir. Aqui já está glorificado, né? Aqui é o Deus Jesus vindo, não é? Então, ele está vindo aqui, está glorificado, mas pode acompanhar a vida dele na terra, homem, igual a mim e a você. A única coisa que ele não fez foi pecar. Então, não tem o que discutir, não é? Ele suportou e venceu tudo. Então, no dia mal, a gente tem que olhar para ele, buscar força nele, e como diz a própria palavra, ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque em tudo foi tentado, só que nunca pecou. Então, ou seja, ele não é alguém que não sabe as dores, as dificuldades que a gente passa. Não é? Deus, em sua majestade, poderia simplesmente dizer: não, eu sei que você pode vencer. Não, mas ele se fez como um de nós e não pecou e manteve-se fiel, e tem esse título, né? Fiel e verdadeiro, porque foi fiel em toda a sua história e teve um período, não é, de aí uns 33 anos e meio em que ele viveu aqui na terra como homem, não tinha nenhum atributo divino não para ele viver o que ele viveu. Ele aguentou no tranco mesmo, suportou, foi fiel em todas aquelas pressões para poder ser uma inspiração para nós, tá bom? Então, tá aqui o maior modelo, né? Então, os modelos aqui: Moisés, Davi, Daniel, Jesus. Então é demais. Não é? Tem aqui um trio para vermos aqui, amigos do apóstolo Paulo, elementos aqui da igreja do primeiro século, não é? Epáfras, Tíquico e Onésimo. Vamos ver isso em Colossenses 1:7.
Colossenses 1:7. Colossenses capítulo 1, versículo 7, temos: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então você sabe o quilate que tem o apóstolo Paulo, não é? Então você lê a história dele, você fica embasbacado de ver esse homem de Deus que foi um perseguidor da igreja, que causava terror na igreja, mas que teve uma experiência de conversão genuína, e depois que ele se converteu, o cara se tornou uma máquina do reino, uma máquina do evangelho, com conhecimento, com disposição, com entrega, com sacrifício, como ele mesmo disse, combateu o bom combate, guardou a fé, completou a carreira, ele podia falar. Agora imagina você ser elogiado, chamado de fiel por um homem como esse. E é o que está acontecendo aqui com Epáfras, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Eu espero que grandes homens de Deus possam falar isso ao meu respeito e ao seu respeito, da fidelidade com a qual nós servimos a Deus. Ainda tem outra referência aqui, né? Ainda em Colossenses 4, 7 e 9. Colossenses 4, versículo 7 e o versículo 9. Aí vem aqui: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, e juntamente, o 9, né? Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, a grandeza de Paulo fazia com que ele pudesse escolher com quem andar. Então, gente de alto quilate não vai ficar andando com gente infiel, cara, que é aloprante. É terrível. Você está com a maior disposição de fazer uma grande obra para o Senhor, está se dedicando ao máximo, e você vai andar com os incrédulos e infiéis que vão te puxar para baixo. Tem muita gente aí que fica apresentando desculpas para não servir a Deus direito. Quem são suas companhias? Você tem um Epáfras? Você anda com Epáfras? Você anda com Onésimo? Não é? Você anda com Tíquico? Ou você anda com os mundanos? E não é só amigos ou colegas de trabalho, não, é com a TV, é com a internet. Quem são seus amigos? O Paulo era altamente fiel aos amigos dele aqui. Qual o testemunho que ele dá dos amigos dele? São outros amigos fiéis. Ele chama de conservos. Então, não tem razão de muitos de nós não sermos fiéis, é porque não andamos com gente fiel. A gente escolheu andar com infiel, aí quer ser fiel. Como você vai ser fiel se os outros não, com quem você anda, quem forma suas opiniões, seu jeito de falar, seu jeito de andar? Cara de pau. Os crentes são caras de pau, porque a Bíblia provê o que nós precisamos para ser o que temos de ser. Não é fácil ser, não é, mas o que precisa ser, a Bíblia provê. E estes homens aqui, eles tinham a antiga aliança para se inspirar, não é? Aqui está acontecendo. E agora que a gente tem tudo escrito para consultar. Então, a gente tem que tomar uma postura mais madura, a gente tem que tomar uma postura mais dedicada para não levar esses tapas que a palavra de Deus nos dá na nossa cara. Né? Mas o que acontece? A gente não lê Bíblia, né? E fica, ai, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Como é que vai crescer? Como é que vai viver? Lê sua Bíblia e entenda. Não é leitura que nem de um jornal, de uma revista. Eu li. Lê e entenda. O Espírito Santo está falando comigo. Esse aqui é o padrão. Esse aqui é a maneira de eu viver. Isso aqui vai consertar a minha vida. Porque passei pela internet, vê programas de TV, conversa com os amigos, come tudo isso. E isso entra.
Ninguém precisa te ensinar, não é? Assiste o filme hoje, amanhã está com a mesma roupa, está falando do mesmo jeito, né? O que a mídia apresentar, amanhã está vivendo. Agora a Bíblia, não consigo. Então o Espírito Santo é mais fraco do que o Espírito que rege a mídia. Então você tem que escolher quem é seu Senhor. Quem é que você escolheu para dominar a sua vida. Então, se você escolheu a religião dos crentes ou dos evangélicos, sinto muito, você vai ficar aí dando volta e pior, vai acordar no inferno. Quando partir daqui, vai abrir os olhos e estar no inferno para sempre, que é o mais terrível de tudo. Agora, se você recebeu Jesus Cristo, Filho do Deus, se arrependeu dos seus pecados e o Espírito Santo passou a morar dentro de você, cada vez que você lê a Bíblia, você vai falar, Senhor, me alimenta com essa verdade aqui. Aí eu quero ver se você vai continuar dizendo, eu não consigo. Tá bom? Porque eu não acredito num Deus que ia nos dar uma missão impossível. Se não desse para cumprir, então para que ele ia? Então, ia nos dar uma coisa para viver? Isso seria injustiça. Nosso Deus é justo. Então, ele proveu tudo que a gente precisa. Agora, os corações têm que se inclinar. Tá bom? Muito bem. Deus preserva os fiéis. Salmo 31, 23. Deus preserva os fiéis. Salmo 31. 23. 23. O que temos aqui? Amai o Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberbo. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Então, aos fiéis ele guarda e, de igual maneira, ele sabe como tratar com o soberbo. Então, eu aconselho a você, e essa coisa de continuar escolhendo o mundo, escolhendo a mídia, o jeito, o sistema, isso é ser soberbo, é achar que você não precisa de Deus. É achar que eu não preciso de Deus. Então, para que Deus? Para que Bíblia? Para que oração? Para que adoração? Para que cultuar? Para que cumprir ordenanças bíblicas? Não precisa de Deus. Isso é o quê? Soberba. Então, vai receber com abundância de Deus. Porque tem gente que pensa que Deus é bobo, né? Não tem nada com Deus. O tempo todo é mundo, o tempo todo é projeto humano. E depois acha que Deus tem que resolver sua história. No final, Deus é bonzinho, misericordioso. Pensa uma eternidade sem Deus. É a abundância que Deus tem para o soberbo, é uma eternidade sem Ele. Então, eu aconselho que você perceba isso. O que diz aqui é que Deus guarda os fiéis. Quer ser guardado? Seja fiel. Seja fiel. Por último, nesse ponto aqui, Deus galardoa o servo fiel. Eu gosto desse texto aqui. Né? Deus galardoa o servo fiel. Mateus, o de 25, pensei que era o 24. Mateus 25, 21. Mateus, mas esse aqui também é bom. Mateus 25, 21. 25, 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Então não tem lugar para outros servos, não. É só para o bom e para o fiel. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você faz ideia? Sabe uma coisa que acontece? O original é o mundo espiritual. O mundo físico é apenas uma sombra, um relance, uma coisa, é como que um ensaio, não é? Então, tudo de mais belo que você tem aqui na Terra, no mundo espiritual tem algo original que é infinitamente superior ao que tem aqui.
não é? Então, pensa nas melhores coisas que você conhece aqui. Pois bem, no mundo do espírito vai ter algo muito superior, numa quantidade muito mais ampla, que vai produzir um sentimento muito melhor, de muito maior alegria, de maior conforto, de maior prazer. É maravilhoso o que tem na eternidade, não é? Os sabores, os perfumes, as cores, o conforto, a alegria, a sensação de plenitude, de totalidade, não é? É maravilhoso. Isso é o mundo espiritual no relacionamento que vamos ter, não é, no mundo do glorificado, vamos dizer assim. Então, o melhor que você encontrar aqui, essa palavra chama de pouco, né? Então, qualquer coisa que Deus te der aqui, ele vai chamar de pouco. Não é pouco porque é só de gente pobre, ou pode incluir o pobre aqui, mas pode incluir o muito rico. Qualquer coisa aqui na terra é muito pequeno perto da glória. Então, o que o Senhor quer que nós aqui, com o que recebemos aqui, sejamos fiéis. Deus te der um centavo para você trabalhar até a volta dele, trabalhe com fidelidade. Se te der 1 bilhão, trabalhe com fidelidade. Não é porque é 1 centavo ou porque é 1 bilhão, é porque veio dele. Ele te deu algo para você cuidar até que ele venha. Fazer multiplicar, expandir. Deus é um Deus de crescimento, de desenvolvimento. Por isso o estudo é tão importante. A gente sabe alguma coisa, mas quando você estuda, a revelação vem, você pode servir melhor, não é isso? Então você está se desenvolvendo com aquilo que você recebeu. Você está sendo fiel no desejo de conhecer o coração de Deus. Então, essa palavra diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Eu não sei o que você recebeu, só sei que o que você recebeu é pouco. Se você tem um dom, 50 dons, se você tem, não é, se você tem uma atividade pequena no ministério ou grande atividade, você influencia pouca gente ou muita gente, não interessa. Interessa que Deus te deu isso, e isso é pouco comparado com a amplitude da glória, não é? Então, você deve fazer um possível para vencer. Lembra das cartas lá, as igrejas? Ao que vencer, ao que vencer. Então, tendo esse pouco que temos aqui na terra, essa vida, na verdade, né? A vida toda, não é desde a queda, a vida é considerada o pouco que temos, não é? Porque teremos o quê? A eternidade, tem muito mais lá para frente. Então isso deve alegrar a mim e a você. Eu sei, é difícil as lutas, as batalhas, mas aí você tem que lembrar que isso tudo aqui é só o pouco. E aqui, nesse pouco, temos que ser fiéis. Você vai pregar, estuda, ministra com unção. Você vai funcionário de uma empresa, aquele patrão sabe que você é cristão, seja o melhor funcionário. Eles vão olhar e saber, puxa, esse cara, por que ele é assim? Ele representa Deus. Você é aluno de escola, faculdade, seja um aluno fiel, não vai colar, não vai entrar na turma da bagunça, sabe? Representa o Senhor, Jesus. Pensa, desde a infância até a cruz do Calvário, fiel, 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 fiel. Sabe, o Pai chama aquilo lá tudo de pouco, porque quando ele venceu aqui, ele está lá voltando para o céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória. Está escrito que o Pai lhe deu o nome que está sobre todos os nomes. Ele foi fiel aqui no pouco, não é? E olha que não é tudo que ele fez, mas tudo aquilo era pouco, porque o gozo estava lá na glória. E para cada um de nós, em uma dimensão diferente, não é isso? Porque Jesus é Deus, recebeu a condição de Deus, está à destra do Pai, mas a herança do Filho é compartilhada com todos os demais irmãos. Então, seja fiel com aquilo que Deus te deu para fazer. É o dia de limpar o chão da igreja? Limpa com o maior prazer. É o dia de pregar? Pregue com, não é, maior prazer. É o dia de, sei lá, fazer algo que você não tem nenhum prazer naquilo, porque é um trabalho difícil, mas é aquilo que Deus está te dando para fazer. Seja fiel nisso, porque no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, no prazer que tem na presença completa do Deus vivo. Bom, seja fiel, vale a pena. Seja fiel, tá bom? É assim que deve ser. Muito bem.
Então Deus galardoa os fiéis, foi o que a gente acabou de ver, não é? Aí entramos na letra G. Então, o que nós estamos vendo é o caráter de Deus. E no caráter de Deus, a gente já viu da bondade dele, da bondade, a severidade, da santidade dele, da retidão, da justiça, do amor, da misericórdia, dessa fidelidade e dessa verdade. Vimos esses servos todos fiéis. Então, tudo que Deus é, Ele compartilha conosco, é que a gente viva. Por isso a gente vê a característica em Deus e vê ela funcionando nos seus servos. Então, agora entramos nesse caráter, nessa característica que Ele é generoso. Deus é generoso. Então, Ele dá, Ele compartilha. Veja, Ele é dono de tudo, ele é dono do universo. A palavra dele cria tudo, então tudo é dele. Ele é dono por direito de criação. Ele criou, é dele, não é? E o que se perdeu? Ele é dono porque ele redime. Ele já era dono, não é? O pecado afasta dele. Aí ele paga o preço do filho, do sangue do filho, para recuperar. Ou seja, é dele, ele é o dono. Então ele podia ficar com tudo para ele, mas a generosidade dele faz com que ele compartilhe. Como não vamos servir um Deus desse com integridade, com prazer, com amor? Como? Ele é um Deus generoso. Generoso. E aí a gente vai ver aqui muita coisa que ele dá para nós. E aí quando terminar, acho que a gente tem que perguntar, e eu dou o que para ele? Ai, ai, ai. Deus é generoso. Deus dá. O que ele dá? Tem uma lista aqui. Toda a escritura. Então, 2 Timóteo 3,16. Já lemos esse texto algumas vezes, mas vamos ler de novo, vale a pena. Não é? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Vai dizer: toda a escritura é o quê? Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. Quanto da escritura? Toda. Toda ela é o quê? Divinamente inspirada. O que é divino? Que vem de Deus. Então, inspirar aqui é como que soprar. Certo? Então, nós temos de Gênesis a Apocalipse a escritura da antiga e da nova aliança. Esse texto está dizendo, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, toda a palavra que recebemos, antes de estar conosco, estava com Deus, é soprada pelo Espírito, para que homens santos da parte de Deus pudessem trazer, registrar esses escritos. Então, não foi nenhum homem que nos deu a escritura. Os homens foram usados para escrever. Então, o que você pode imaginar é que os textos estavam nos céus e o Senhor inspirou homens para escrever. Então, quem é que deu a escritura? Deus é quem deu. Então, estamos falando da generosidade de Deus. Você concorda que ninguém poderia subir lá no céu para pegar a palavra? Por que tem a palavra? Porque Deus trouxe até nós. Deus nos deu a palavra. Oh, meu Deus. A base da nossa fé, a razão pela qual nós estamos estudando aqui agora é qual? A palavra. E a gente pode conferir, não é? Toda vez, não é o que a gente faz? Alguém está pregando, o que a gente tem que fazer? Conferir, ver se aquilo lá tá certo. Desde Moisés, que está sendo escrita a palavra, o trabalho, 1500 anos antes de Jesus. E tudo que aconteceu antes de Moisés, Deus teve o trabalho de ensinar Moisés a registrar aquelas coisas e contar como as coisas foram, porque não é antes de Moisés as coisas vinham de geração em geração, uma geração contando para outra geração, o pai que conta para o filho, que conta para o neto, que conta para os netos, que vai passando. Aí chegou nos dias de Moisés, passou a registrar, não é? E aí não parou mais, até fechar os livros canônicos. Talvez um dia a gente estude aqui, acho que tem aqui no meio dos estudos, não é como que a palavra, a história da Bíblia, né? A história das escrituras, coisa tremenda.
como Deus trabalhou ao longo do caminho. Então, o certo é que Deus nos deu. Nós não teríamos se Ele não nos desse, porque estava com Ele no céu. Então, o trabalho que Deus teve para que as histórias acontecessem, quanto sofrimento, quanta morte, quanta perseguição. Satanás sabia do poder da palavra. Ele perseguiu, fez o que pôde para destruir, mas Deus escolheu nos dar a palavra. Ele deu para os homens a palavra. Nosso Deus é generoso. Louvado seja Deus. Aleluia. O que mais que Deus nos dá? Meu Deus. Além de toda a Escritura, Deus nos dá o seu Filho unigênito. Então vamos lá, outro texto muito conhecido, né? João 3,16. João capítulo 3, talvez o versículo mais conhecido e falado ao redor do planeta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. E aqui é tal maneira, tipo, não tem como expressar. O amor é tão grande que, imagina, tá explodindo de amor. O que eu vou fazer? Pum, dou meu filho. Então porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito aqui é porque é único. Até Jesus ressurgir dentre os mortos, Deus só tinha um filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Agora ele é primogênito, não é isso? Porque agora ele é o primeiro de muitos. Mas quando ele deu, que aliás foi antes da fundação do mundo, não é? Quando o mundo foi criado e os seres humanos vieram à existência, ele já tinha entregue, ou seja, isso já estava decidido, já estava cumprido, que ele veio manifestar no tempo o que já estava realizado. Lembra que eu acabei de dizer? O original é o mundo espiritual, as coisas acontecem lá, e aqui é o reflexo do que acontece lá. Não é? Então, antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia entregue. Então, o coração de Deus já estava disposto a dar, não é? E assim, maravilhosamente, o Filho se apresenta para ser essa oferta. Então, tem outro texto aqui sobre o Filho que foi dado, o unigênito, foi dado. Porque o amor era tão grande que ele deu. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o outro texto é de Romanos 8,32. Outro texto conhecido. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Temos aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes fez o quê? O entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele dá o filho e dá todas as coisas. Deus é generoso demais. Eu não sei quantos filhos você tem. Nós suponhamos que você tenha 2, 3, 4, não sei. Você dá um para morrer pelos outros? Não dá nenhum, não é? Mesmo que você tenha mais de um. Então, e Deus só tem um e entrega. E não é qualquer, é o filho que tem, que é a própria palavra. Ele dá, ele entrega. É amor incomparável e é generosidade demais. Deus é generoso. Então, nunca trate Deus com mesquinhez, não é? Ou achando que ele não vai cuidar de você. Ele dá o que é necessário. É que é preciso se relacionar com ele para entender, não é, a maneira com que isso acontece. E não é por interesse, não é? É por amor que ele faz. E ainda que o que ele queira de volta é a nossa vida para ele, não quer de volta para ele para nos controlar. É porque ele sabe que fora dele nós morremos. É tremendo. Deus é generoso. Maravilhoso é o Senhor. Te amo, Deus. Tu és maravilhoso. Nosso tempo está acabando. Vamos lá. Vamos ver mais um pouco aqui. Você está vendo que, não é? A gente anda de pouquinho em pouquinho, porque a palavra é rica demais. Não dá para correr, ela é profunda, ela é tremenda. A palavra é abundante. É tremenda a palavra do nosso Deus. Então, ele é generoso, ele dá a escritura, ele dá o próprio filho,
próprio Filho, ele dá o Espírito Santo. Você está vendo as coisas que Deus dá? Não é tremendo? As coisas que Deus dá é só a excelência. Palavra, escritura, não é? O Deus Filho, o unigênito, o Filho unigênito, e ele dá o Espírito Santo. Então, duas formas de Deus dar a ele mesmo. Ele se dá quando dá o Deus Filho e ele se dá quando dá o Espírito. Meu Deus! Não é? Enquanto os falsos deuses aí ficam pedindo coisas, o nosso Deus dá coisas. Não tem comparação. O Deus Todo-Poderoso não tem comparação. Não dá nem para os outros começarem. Porque quem é que dá como nosso Deus? Só o nosso Deus. E quem é que tem para dar? Só o nosso Deus tem a palavra para dar. Tem o Deus Filho para dar. E tem o Deus Espírito para dar. Meu Deus, tu és tremendo, Senhor. Então, textos que falam da entrega do Espírito. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Está escrito: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Ele está fazendo uma pergunta aqui, né? Porque aqui, né, no contexto ele está falando se... Deixa eu ler aqui para ficar mais claro, né? Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aí ele completa isso, né? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, aquelas respostas ali são todas claras, evidentes, não é? Nós, pais terrenos, cheios de maldade no nosso coração, a gente sabe dar boa coisa para os nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial nos dará, quem? O Espírito Santo, para quem pedir. Um texto que garante que ele dá o seu Espírito. Sabe que o Espírito Santo é Deus, não é? Então, Deus dando Deus para morar em nós. Meu Deus, é tremendo isso, né? Vamos ler o Romanos 5:5. Lembra que eu já falei em aulas anteriores? Às vezes eu pulo alguns textos, não é? Mas você, quando estudar, fizer o seu tempo de estudo, por favor, leia todas as referências possíveis para aprofundar seu conhecimento, tá bom? Vamos lá em Romanos 5:5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está à nossa disposição, foi dado. O Paulo aqui está falando com os crentes de Roma. Então, se já são crentes, já o Espírito foi dado, está no passado. Quem se tornou crente recebeu o presente do Espírito Santo, não é? E há uma intensidade do Espírito, é aquela que Jesus está falando, pede, não é? Ao crermos, de verdade, fomos mergulhados no Espírito, mas é uma dimensão ainda mais intensa. Então, a cada dia, Senhor, eu quero mais e mais do Espírito, eu quero a vida de Deus. Ele disse que dá aos filhos que pedem. Amém? Então, experimenta essa dimensão completa do Espírito, porque Deus é generoso e Ele dá. Aleluia! Louvado seja Deus! Tremendo é o Senhor. Vamos ver se dá tempo de ver mais um aqui. E vamos terminar com esse. Não é? Deus, além de toda a Escritura, do Filho unigênito, do Espírito Santo, Ele dá outra coisa que muitas vezes, as pessoas pensam que são elas mesmas que experimentam isso. Não. Deus dá o arrependimento. O Senhor é quem dá
o arrependimento. Não é? O que é arrependimento? É a mudança da mente. Então, a pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Ou seja, mudem a mentalidade para o reino entrar. Porque se você bloqueia a sua mente, não é, com um entendimento religioso sobre Deus, as verdades do reino não vão poder tomar o lugar dentro de você. Não é? Então, tem que haver uma mudança da mente. Então, quem é que dá essa mudança? O Senhor dá essa mudança. Vamos ler algum texto aqui para tornar isso claro? 2 Timóteo 2,25. 2 Timóteo 2,25. 2,25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, instruindo com mansidão os que resistem. Então, você sabe, a gente está ministrando, tem gente que resiste, né? Mas você continua instruindo com mansidão, não entra em conflito. Para quê? Para ver se porventura, não é, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, conforme a mensagem, a ministração, o ensino vão sendo liberados, tem sempre uma estrutura de resistência. Mas ao invés de logo desistir, você vai procurando outro caminho, sem conflito, sem confronto. Por quê? O Espírito está ali, procurando uma porta para promover esse arrependimento. Lembra que Jesus disse, não é, que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não é? Então há um trabalhar do Espírito de Deus para que, liberando esse convencimento, é que se manifesta o arrependimento. Não é quando a pessoa é convencida de que realmente há pecado, há justiça e há um juízo, ela quer sair dessa estrutura que ela está emaranhada, então a mente dela é mudada, não é? É um presente de Deus, não é? Ele concede o arrependimento. Aí a pessoa confessa e a mente dela entra nesse processo de mudanças e mudanças, ela é transformada na renovação do entendimento. Quem é que deu o arrependimento? Deus deu. A generosidade de Deus. Está vendo que tudo está na mão do Senhor e a gente precisa dele, do socorro dele, para que a gente alcance o que tem que alcançar. Tá bom? Então, quem é generoso como nosso Deus? Então, tem muito mais ainda pela frente. Avançamos um pouquinho hoje, mas também aprendemos. Creio que tenhamos aprendido um pouco mais hoje, não é? Então, nós vamos fazer a oração para selar estas verdades que nos foram entregues e vamos viver estas instruções para que a gente seja uma igreja melhor e mais madura para a glória de Deus. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és tão bom, louvado seja o Teu nome, Papai, porque estamos vendo da Tua fidelidade, da Tua generosidade, são características maravilhosas da Tua natureza, Senhor. Quanto mais conhecemos e estudamos do Senhor, mais amor aprendemos a ter por Ti. É por isso que Satanás não quer que a gente aprenda, porque como ele enganou a Eva, se aproveitando da ignorância ou da limitação de entendimento dela, ele quer que a gente seja bastante ignorante na palavra, para que ele possa nos destruir. Mas eu te peço, ajuda-nos a nos aprofundar nestas verdades, da tua fidelidade e nos tornando fiéis a ti, e da tua generosidade, aprendendo a sermos generosos também. Senhor, que a gente se inspire nesses modelos de homens e mulheres de Deus que vemos na tua palavra, que paremos de dar desculpas para uma vida cristã tão rasa, mas a gente, Senhor, seja edificado cada vez mais para sermos uma bênção na nossa geração, nas tuas mãos, refletindo a tua glória, liberando a tua luz. Esse é o alvo, esse é o propósito. Então, em nome de Jesus, eu te peço graça para a minha vida, para esses alunos que assistem
estas aulas. Eu não sei a quem vai chegar, quem vai participar. Senhor, eu sei que não há muito interesse em estudar a tua palavra, mas Deus, que o Senhor leve este ensino, se ele tem vindo do teu coração, que ele chegue aos corações que o Senhor entende, que é importante que esse entendimento seja ministrado. É no sopro do teu Espírito que eu libero estas palavras, esta aula, esta gravação, e que ela surta o efeito necessário. Volto a dizer, nos ensina a ser fiéis e verdadeiros, nos ensina a sermos generosos e a ver a tua generosidade, a pararmos de murmurar, dizendo que o Senhor não faz. Nós entramos na linha de Eva, nos tornando rebeldes, ouvindo a serpente. Mas esse é um tempo de nos arrependermos. Senhor, acabamos de ler que o Senhor concede o arrependimento. É o Senhor quem dá. Dá-nos arrependimento para abandonarmos todos os desvios, os lugares que tomamos, ouvindo a serpente. Senhor, e não vendo a tua generosidade, a tua bondade. Senhor, nos ajuda a ver o quão bom o Senhor é, quão generoso o Senhor, quanto o Senhor tem feito, quanto o Senhor tem nos dado, para que a gente aprenda a dar ao Senhor e a te servir melhor. No nome de Jesus, é o Senhor quem dá cura, é o Senhor quem traz libertação e restauração. Então entrega agora para esses alunos que estão oprimidos, entristecidos, doentes, enfraquecidos. Se há alguma coisa no ar, as trevas, que saia agora em nome de Jesus e venha a alegria do Senhor sobre o ensino, o mover desta palavra e do Espírito Santo que estão nesse ambiente onde a minha voz é ouvida e essa aula é ministrada. Esse ambiente é tomado pela glória, vai expandir. Onde essa pessoa for, ela vai falar da generosidade de Deus, do amor do Senhor, da lealdade, da fidelidade dele, em nome de Jesus, e terá um novo tempo de evangelismo na vida desta pessoa, porque vai fluir de dentro dela o conhecimento de quem Deus é, não uma religião evangélica, ou seja lá o que for, mas um relacionamento que está sendo restaurado nesse tempo, através, Senhor Deus, destas aulas, através da vida cristã desta pessoa, do relacionamento que é entregue para ela através desse tempo de estudo. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos e reconhecemos que é o que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade, a força e a sabedoria para sempre, porque do nosso Deus é a salvação. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Realmente uma alegria poder ministrar essa aula, não é? Estamos chegando ao final. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu continuo pedindo a você que curta aí essa aula, compartilhe com alguém que você acha que pode aprender algo, não é? E convide as pessoas a se inscrever nesse canal. E como eu sempre digo, a intenção aqui não é fazer sucesso na internet, não. É porque eu sei que tem muita gente que precisa aprender. Mas se a gente não promover os veículos de ensino, claro, não é, vai ficar isolado. O que faz sucesso é contar piada idiota, é joguinho que não edifica em nada, é promoção do dragão, da serpente, da violência, não é? Mas se você é um instrumento de Deus nesses dias e acha que tem algum ensino aqui nessa aula, compartilhe, leva o ensino adiante, tá bom? Ainda que seja básico, sejam coisas de concordância temática, coisa bem básica, mas nem isso os crentes sabem, tá bom? Então, leva isso para frente, para a glória de Deus. Deus abençoe você. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, fica na paz, tchau, tchau.